Olá, Que tal? eu sou Cecília. Eu sou Tony e hoje temos um convite para você. Venha viajar no Wigo, que é o primeiro trem-bala low cost da Espanha. Isto é, Espanha total. Bem-vindos ao canal do Espanha Total, onde compartilhamos dicas de viagens pela Espanha. E hoje vamos falar de um assunto muito querido da gente, que é o trem-bala. Acabamos de testar o primeiro trem-bala low cost da Espanha e vamos compartilhar com você a nossa experiência. Então, no vídeo vamos falar de o que é o Wigo, quais são suas rotas, como são os trens, como são os preços, vamos falar do transporte da bagagem e vamos descrever como é uma viagem no Wigo. E fique até o fim do vídeo para conhecer nossa avaliação do serviço e a resposta a uma pergunta muito básica. Indicamos o serviço, indicamos o Wigo no final do vídeo. Vamos começar falando sobre o que é o Wigo. O Wigo é assim que se pronuncia em espanhol? Já as pessoas estão pronunciando de muitas formas diferentes, porque é um nome francês, né? A própria empresa fala Wigo, mas já ouvimos Wigo, Wigo. O Wigo é o primeiro trem-bala low cost a operar na Espanha. Sua primeira viagem aconteceu em maio de 2021. E Wigo é a marca low cost da operadora francesa de trens SNCF. E Wigo opera na França, já começou no ano de 2013. Até 2021, o transporte de passageiros em trem na Espanha era monopólio da operadora pública espanhola Renfe. Mas a liberalização do mercado trouxe a Wigo em uma primeira fase e outras operadoras que devem chegar ao longo do ano 2022. O Wigo aproveita a estrutura da ADIF. A ADIF é a empresa pública espanhola responsável pelos trilhos e pelas estações de alta velocidade espanhola. O Wigo vai ser um concorrente da própria Renfe, que é a empresa espanhola. São mais opções para o consumidor, só que é muito cedo para poder falar se isso é bom ou não. Porque se olharmos para a privatização do transporte em trem no Reino Unido, uma catástrofe absoluta. Esperamos que não aconteça isso na Espanha, mas ainda é cedo para poder avaliar. Em tese, é uma boa proposta, é uma boa coisa, mais oferta. E enquanto isso, fique familiarizado com esses nomes, com Wigo, com SNCF, com Renfe e com Adif. E vamos falar agora das rotas. Na fase inicial, o Wigo vai poder ser visto na rota entre Madrid e Barcelona, que é a rota mais rentável, e alguns horários vão parar em Saragoça e Tarragona. São entre 5 ou 6 trens diários em ambas direções. 2 horários são diretos, ou seja, você vai de Madrid a Barcelona ou Barcelona a Madrid sem parar em lugar nenhum. E os demais têm paradas em Saragoça e Tarragona. Essa é a única rota do Wigo no momento. A empresa já falou que quer expandir para outras rotas, mas não contamos com nenhuma data. Não existe nenhuma previsão de quando que isso vai acontecer e ainda deve demorar um pouco. E agora vamos falar dos trens. O Wigo trouxe para a Espanha trens do fabricante francês Alstom, que são do modelo Euroduplex. Não são trens novos, são trens reciclados que já estavam em uso na França. O grande destaque para o viajante dos trens Wigo é que contam com 2 andares. O andar inferior que eles chamam de terra, e o andar superior que eles chamam de cielo, céu. Com isso, com os 2 andares e ainda com a eliminação da primeira classe, o Wigo consegue transportar mais de 500 passageiros. Há vagões com 2 assentos de cada lado do corredor e outros com 2 assentos de um lado do corredor e 1 assento do outro lado do corredor. Esses últimos são maiores e você pode reservá-los pagando um pouco mais. Em cada vagão há vários conjuntos de mesas nos extremos e na metade do vagão. É uma mesa com 4 assentos ao redor. E outra coisa. Aqui, nem todos os assentos estão virados no sentido do movimento do trem. E vamos falar dos preços, que é uma das partes mais importantes do vídeo, porque afinal de contas estamos falando de um serviço low cost.
O Wigo deixou bem claro que chegava para arrasar com os preços. E em tudo quanto é lugar, vemos a mensagem Madrid-Barcelona por 9 euros. Estamos falando sempre da viagem de ida, tá? Não é ida e volta, é ida. Inclusive, já vimos resenhas, manchetes de jornal que davam a entender que esse era o preço, 9 euros. E achamos que o correto seria dizer a partir de 9 euros, que na realidade é o que a Wigo também diz. É certo que você vai encontrar esses valores, mas também é certo que você vai ter que pesquisar esses valores com antecedência. A primeira captura de tela, onde aparecem valores de 9 euros para quase todos os dias, é de uma data com 6 meses de antecedência, no momento de gravar esse vídeo. Além do preço baixo, o mais legal é que você pode escolher qualquer horário do dia, inclusive os trens diretos, por esses 9 euros. Isso é muito, muito legal. Mas se você for pesquisar passagens para os 2 próximos meses, como é nossa segunda captura de tela, você vai ver uma imagem bastante diferente, onde é difícil achar passagens por 9 euros e os preços sobem bastante. Uma coisa bem interessante e chata para quem mora numa estação intermediária é que custa igual ir de Madrid para Barcelona que de Saragoça para Barcelona, sendo que Saragoça-Barcelona é a metade do percurso. Então, Madrid-Barcelona, 9 euros, Saragoça-Madrid, Saragoça-Barcelona, 9 euros também. Os que estão nas estações intermediárias são um pouco punidos por essa política de tarifária do Wigo. E mesmo assim, convenhamos que são preços bastante econômicos, muito mais do que os preços normais da Renfe. No quesito low cost e fazendo a ressalva que você tem que comprar a passagem com antecedência, o Wigo é realmente low cost. O preço de 9 euros é a tarifa básica, então vamos ver agora o que inclui e o que não inclui. O preço básico unicamente contempla o transporte de uma mala de mão, bagagem de mão, não contempla o transporte de uma mala grande. Vamos falar sobre transporte de bagagem logo mais no vídeo. E se você pretende viajar com uma mala grande, saiba, você vai ter que pagar um suplemento para poder embarcar com essa mala. É interessante porque os reviews que foram publicadas do Wigo quando começou o serviço, quase ninguém mencionou esse fato. Porque eram pessoas viajando, jornalistas, convidados, com mala de mão, e não pensaram em que tem muita gente vindo de fora da Espanha para viajar pela Espanha, que vai viajar com bagagem grande. E ninguém mencionou esse fato, que a tarifa básica não inclui o transporte dessa mala grande. O preço também não inclui a escolha de assento. Nas 2 compras que fizemos, separadas, o sistema sempre colocou a gente junto, uma vez no andar inferior e uma vez no andar superior. Não escolhemos. E atenção, se você quiser mudar a data da viagem, no momento vai ter que pagar 30 euros e a diferença tarifária. No processo de compra, você será oferecido um suplemento que permite escolher assento, transportar bagagem. Isso é oferecido durante o processo de compra, porque não está incluído na tarifa básica. E agora vamos falar da bagagem. Em todas as tarifas, até na mais básica, o Wigo oferece 2 opções. Ou você leva 2 bolsas num tamanho pequeno, ou seja, uma mochila, mochilinha, ou você leva uma bolsa e uma mala de mão, ou seja, daquele tipo que você utiliza para viajar de avião. E agora na tela você está vendo que a empresa informa sobre a bagagem que você pode levar. Para transportar mais do que isso, você tem 2 opções. Durante o processo de compra, acrescentar peças adicionais de bagagem, pagando um acréscimo, ou pagar o suplemento Wigo Plus, que mencionamos anteriormente, que permite transportar uma mala grande. Agora, não deixe a contratação dessa peça adicional de bagagem até o momento de passar pelo check-in do trem, porque aí você vai pagar muito, muito caro, como acontece nas companhias aéreas low cost. Resumindo, se você pretende viajar com o Wigo, fique sabendo que a tarifa básica não inclui o transporte de malas grandes, só inclui o transporte de uma mala de mão e no máximo uma mala de mão e um bolso.
E vamos relatar agora como foi a nossa experiência em 2 viagens diferentes no Wigo. Nossa primeira viagem foi de Saragoça a Barcelona. E chegando na estação em Saragoça, a primeira coisa que fizemos foi buscar uma tela e procurar de que plataforma ia sair o nosso trem. Aliás, 30 minutos antes da saída do trem, que é o momento no qual o Wigo libera o acesso à plataforma, recebemos no nosso celular um WhatsApp do Wigo informando com várias informações sobre a viagem, inclusive a identificação da plataforma pela qual ia chegar e sair o trem. E passamos pelo controle de segurança que fica entre a parte aberta da estação e a parte onde só entra quem vai viajar de trem-bala. E logo mais encontramos um cartaz informando só em espanhol que o controle das passagens do Wigo seria feito apenas no trem, ao contrário da Renfe, que tem um controle na própria estação. O Wigo é um serviço low cost e a empresa não tem funcionários nas estações intermediárias como Zaragoza ou Tarragona. Tem funcionários em Madrid e Barcelona, estamos falando das estações intermediárias e isso achamos bem ruim, porque se você tiver qualquer problema, se vira, não tem funcionários da empresa na estação. E vamos falar também, é um gigantesco risco de segurança, porque você, se está viajando, fala que está viajando com o Wigo, consegue subir no trem sem que ninguém te barre, sem ter passagem, porque no controle de segurança não pedem para ver a passagem do trem e no controle que a Renfe faz antes do embarque não há ninguém. Então achamos que a Wigo fragilizou a segurança das viagens de trem-bala e esperamos que corrijam esse problema em algum momento. Mais uma vez, isso acontece nas estações intermediárias como Zaragoza. E na imagem você pode ver agora a Cecília passando pela cabine, onde no caso dos trens da Renfe fica um funcionário que controla que você esteja com uma passagem antes de liberar seu acesso à plataforma. E como não há funcionários na estação, também não há ninguém controlando a quantidade de bagagem que você está transportando, mais uma vez nas estações intermediárias. E descemos na plataforma e ficamos aguardando pelo trem. Ao contrário do que acontece com os trens da Renfe, que o funcionário te diz: o vagão vai parar perto da metade da plataforma ou no começo da plataforma. Aqui você fica na parte da plataforma que quiser e na hora que o trem chega você tem que ir rapidinho até o seu vagão. E se você tiver a infelicidade de estar no extremo contrário do trem, vai ter que ir rápido para chegar na porta e conseguir embarcar. Ficou assim um pouco confuso, né? Gente indo e vindo, porque as pessoas não tinham noção de qual era a parte da plataforma que era correspondente ao vagão da sua passagem. Sem funcionários o embarque é completamente desorganizado. Bom, sempre achamos que a chegada do trem, de qualquer trem, é um momento emocionante. E na hora que chegar o Wigo, o que você vai fazer? Bom, antes mesmo do trem entrar na estação, você vai pegar sua passagem e identificar o número do vagão, que é coche, vagão, coche em espanhol. Então, na hora que entrar o trem e passar rapidamente, procure pelas telas onde está escrito o número do vagão. Tomem cuidado na hora de entrar no trem, porque sempre há um espaço entre a plataforma e o trem, e aí é um momento assim que você tem que tomar cuidado para não ter nenhum acidente. Porque como o trem é de 2 andares, o andar inferior está bem baixo, então tem um degrau até o trem e depois ainda tem 2, 3 degrauzinhos. Tome cuidado se você tiver qualquer restrição à mobilidade. Se você estiver na parte inferior do trem, carregando uma mala grande, a dificuldade não vai ser muita. Agora, se você tiver que subir essa escadinha com uma mala grande, vou te contar, vai ter que tomar cuidado. E quando você entrar, você já vai olhando para localizar os bagageiros que estão mais ou menos espalhados pelo trem. Tem nas entradas, nos extremos dos vagões, e tem um bagageiro na metade do vagão. E o bagageiro de bandeja acima dos assentos é uma das grandes falhas de design dos trens do Wigo. Isso porque é muito pequeno, não cabe uma mala de mão. No caso dos trens da Renfe, quem viaja com mala de mão coloca a mala de mão acima do assento. Mas com o Wigo não acontece.
E o que sucede? Que essas malas de mão que nos trens da Renfe vão na parte superior, nos trens do Ouigo vão no bagageiro, no maleiro, disputando espaço com as malas grandes. Quando fizemos a viagem, ainda não tinha turismo na Espanha, ainda não tinha latino-americanos viajando com bagagem volumosa pela Espanha. E mesmo assim, os bagageiros estavam cheios de malas pequenas. Então, não sabemos o que pode acontecer no futuro, mas é uma falha de design bem chata, porque, mais uma vez, nos trens da Renfe, a bandeja que fica acima dos assentos absorve todas as malas de mão, liberando espaço para as malas grandes. A nossa dica para quem viaja a partir de Madrid ou Barcelona é embarcar o antes possível para não ter problema de onde vou deixar a bagagem. E se você subir no trem numa estação intermediária, vai ter que se virar com o que você achar, não vai ter jeito. Na viagem de ida, o Ouigo colocou a gente no andar terra, no andar inferior. Os números dos assentos estão localizados acima dos assentos. E colocou a gente numa mesa no fundão do vagão. Isso porque os vagões do Ouigo, o nível inferior, não conecta um vagão com outro. A conexão é feita pelo nível superior. Então, no fundo do vagão inferior, existe uma parede. Ou seja, nos sentimos um pouco castigados, porque fomos colocados no final do vagão, sem porta para entrar um arzinho. E em tempos de pandemia, vamos dizer que isso não foi muito agradável. Rolou um estresse. Na verdade, que não foi uma experiência agradável, não. Nem um pouco. E sem contar aí o castigo adicional, que foi um assento de mesa com pessoas na nossa frente, e o assento de mesa você não tem muito espaço para suas pernas. O ideal é você viajar com a sua família, que aí não importa se você está dando com o pé na perna da pessoa da sua família, mas aí, como é uma pessoa estranha, você tem que ficar aí todo encolhido para não perturbar a outra pessoa que está na sua frente. Com a ressalva feita do espaço para as pernas ao redor das mesas, nos assentos que ficam ao redor das mesas, nos restantes assentos, nossa experiência foi super confortável, são largos, dá para esticar as pernas sem problemas. E não dá para sentir que você está viajando num trem já gasto, usado, apesar de que é isso que é um trem que já está em serviço há bastante tempo. Mas a sensação foi muito boa. E outra coisa, é bom saber que apesar de ter um botão que seria para reclinar essa poltrona, a poltrona não reclina. A princípio eu pensei, bom, não reclina porque a gente está no final do vagão e tem a parede logo atrás, mas na volta nós não estávamos colados na parede do vagão e também não reclinava o assento. A viagem é curta e não é um grande problema, mas nos trens da Renfe os assentos reclinam. Cada 2 assentos contam com uma tomada compartilhada, então uma tomada para cada 2 pessoas, que não achamos que é muito generoso, especialmente nos tempos que a gente vive, quando todo mundo precisa de um carregador para celular, para o tablet. Então seria uma boa ideia viajar com um adaptador que permita plugar 2 tomadas diferentes, 2 dispositivos na mesma tomada, caso você tiver que compartilhar essa única tomada com seu companheiro de assento. E em cada um dos andares há banheiros parecidos com os banheiros dos aviões. Cada trem do Ouigo conta com uma cafeteria, mas agora, em tempos de pandemia, não estava funcionando. E, de fato, não entendemos muito bem por que não estava funcionando, sendo que estava o espaço aberto e encontramos muita gente comendo seu próprio lanche nesse espaço. Então, se era para o fato de não tirar a máscara durante a viagem, isso não funcionou. E viajando a 300 km por hora, o tempo passa muito, muito rápido. E em 1 hora e 30 minutos a gente tinha feito Saragoça-Barcelona. Na viagem de volta, partimos da estação de Sants, em Barcelona. E em Barcelona, sim, existe controle de acesso à plataforma. Os funcionários da empresa ficam conferindo as passagens e as bagagens. Na hora que você descer na plataforma, preste atenção ao número da plataforma na qual vai partir seu trem, porque no caso da viagem que a gente fez, tinha 2 trens franceses de cada lado da plataforma, SNCF.
e um deles ia para Paris. Então, Paris é muito legal, mas se você não ia para Paris, é um grande erro subir nesse trem. Então, preste atenção. De qualquer jeito, de cada lado da plataforma, há uma tela que informa o destino do trem que está estacionado nesse lado da plataforma. Como o trem partia de Barcelona, o embarque foi liberado 30 minutos antes e foi muito tranquilo. Ao contrário do que acontece nas estações intermediárias, onde o trem para apenas uns 4 minutos. Não tem tempo para descer do trem para nada, você não desce, porque o primeiro desce quem está descendo nessa estação, imediatamente sobe quem vai subir e o trem parte. Esta vez o sistema do Ouigo colocou a gente no cielo, no céu, no andar superior, bem mais legal, por sinal. E o trem partiu pontualmente rumo a Madrid. Aliás, a pontualidade foi 10 nas duas viagens que a gente fez. Saindo de Barcelona e antes de chegar a Tarragona, o trem atravessa a região do Penedès, onde é produzido o cava, o tradicional espumante catalão. São quilômetros e quilômetros de videira. E antes de chegar a Tarragona, se você olhar para o lado esquerdo, vai poder ver ao longe o mar Mediterrâneo. Quando o trem entra em Aragão, atravessa o deserto dos Monegros. E na hora que o trem atravessa o Rio Ebro, já sabemos que mora em Zaragoza, sabe que estamos muito próximos da chegada. E essas foram nossas duas primeiras viagens com o Ouigo. Vamos com nossa avaliação do serviço. Então, começando pela parte positiva, o que a gente mais gostou. Primeiro, a compra antecipada, ao contrário do que acontece com a Renfe, que no quesito compra antecipada é uma caixinha de surpresas. O Ouigo permite comprar passagens com uma antecedência de até 6 meses e isso é sensacional. Preços. Se você não deixar a compra para o último minuto, pode conseguir preços muito bons. O calendário de preços, que esse ponto está relacionado com os dois anteriores, no site do Ouigo é muito fácil visualizar no calendário as tarifas mais baratas, o que não acontece com a Renfe. O processo de compra. Achamos o processo de compra muito fácil, muito intuitivo e não permite que tenham aquelas armadilhas. Tudo bem que os trens não são novos, mas os assentos normais são confortáveis e viajar em um trem-bala é uma das formas mais gostosas de percorrer a Espanha. E finalmente, as passagens. Você não precisa imprimir a passagem, basta levá-las no seu smartphone. E agora vamos com as partes que gostamos menos. O número limitado de rotas, pelo menos agora no começo, onde só temos uma rota. A tarifa mais econômica não inclui o transporte de malas grandes. Quem estiver viajando pela Espanha muitos dias precisa estar atento. E o fato de não contar com uma bandeja acima dos assentos para colocar a bagagem de mão deve tornar a briga por espaço bastante feia. A tarifa mais econômica não permite escolha de assento. E os assentos de mesa e os assentos no andar inferior são menos desejáveis. O acesso aos vagões e as escadas interiores não são muito amigáveis para pessoas com problemas de mobilidade. Uma anomalia tarifária que já mencionamos. As tarifas de ponta a ponta têm o mesmo valor das tarifas partindo de pontos intermediários. Não existe proporcionalidade. E não pode pagar com PayPal. Gostamos bastante de pagar o transporte com PayPal porque na hora de qualquer problema a devolução do estorno do dinheiro pago é bastante rápida. E essa foi nossa avaliação do serviço do Ouigo. Quisemos apresentar um relato honesto e independente, porque afinal pagamos as viagens do nosso bolso. E viajamos de forma anônima. E agora vamos tentar responder a grande pergunta. Voltaríamos a viajar com o Ouigo? Indicamos o Ouigo? E a resposta é sim. Voltaríamos a viajar, porque os preços são simplesmente imbatíveis. Com todos esses probleminhas que apontamos, voltaríamos a viajar com certeza absoluta. Agora, compare sempre os valores, os preços do Ouigo com os preços do AVE da Renfe e com os preços do trem low cost da Renfe, o Avlo. E por falar no Avlo, já temos passagens para testar o serviço, que começa a funcionar já. E na hora que tivermos feito o vídeo, vamos colocar o link aqui na parte superior da tela. Igualmente, se você se interessa pelas viagens de trem-bala pela Espanha, temos um vídeo super extenso, onde te contamos tudo o que você precisa saber sobre essa forma tão fantástica de viajar
é o vídeo dedicado ao trem-bala e o link também deve aparecer agora na parte superior da tela. E como sempre, se você tiver alguma dúvida ou algum comentário, a caixa de comentários está aberta. Por favor, deixe aí abaixo a sua dúvida ou o seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixa um like, a gente agradece muito. Compartilhe com todas aquelas pessoas que estão vindo para a Espanha e querem economizar, que convenhamos, em tempos de real desvalorizado, é uma boa ideia. E quem sabe a gente não se vê sentado num Wigo percorrendo a Espanha. Hasta pronto! Hasta el próximo vídeo.